Olá, boa tarde. Oi, Laura, tudo bem? Tudo bem, e você, querida? Tudo jóia. Vamos aguardar mais um pouquinho para a galera entrar, que aí a gente conversa com calma. Pode ser? Uhum, tudo sim. E então, como está você nesse período de quarentena? Tô aqui, né? Firme. Estamos Hum, aqui, firme. Olha, a gente conversando em plena quarta-feira. É bem isso, né? Isso que eu estava pensando hoje. A láfia, ainda bem, né? Sim, 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 sim. Pois é. E um período bem assim tenso, né? Para muita gente, Sim. principalmente os jovens, né? Deixa eu aumentar Um aqui mais. período de muita tensão. Muito, a gente está muito motivado em conversar com você. Na verdade, era um desejo já desde o início, né? A gente trazer um especialista em saúde mental, uma psicóloga, um psicólogo para conversar, Sim, principalmente um psicólogo que trouxesse recortes e intersecções por conta muito do público que a gente trabalha e atua, né? Pronto, acho que a gente já pode começar, né? tá. Vamos lá. Gente, mais uma live que a gente está fazendo aqui no conteúdo da Vale do Dendê. Queria, né, mais uma vez, assim, dizer que a gente está sempre muito motivado em pensar em conteúdos para a gente buscar saídas nesse momento tão, 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 tão difícil. E eu deixo, assim, realmente minhas saudações para várias pessoas que eu acredito que estejam passando por situações bem delicadas, processos não só, né, profissionais, mas mentais também. Então, quando a gente pensou muito, estava falando com a Laura aqui agora, que ela vai se apresentar já já, a gente está desde o início muito motivada a fazer esse conteúdo com foco em saúde mental, porque a gente sabe que não existe nenhum negócio, nenhuma estrutura profissional, nada, nenhuma carreira sem que a gente consiga estruturar bem, primeiro, a nossa vida, o nosso caminho e principalmente a nossa mente, né? A nossa saúde mental. Então, quando a gente fala em empreendedorismo na Vale do Dendê, a gente sempre gosta de trazer esses recortes primeiro, não só essas intersecções, né, como eu estava falando com Laura aqui, de gênero, raça e contextos de vulnerabilidade, porque é bem diferente você empreender não por opção, né, mas sim, né, por uma necessidade. E aí eu queria apresentar para vocês aqui uma pessoa que tem um trabalho muito especial, né, aqui em Salvador, mas também já está atingindo nacionalmente aí com a sua atuação. Ela é fundadora da Rede Dandaras, né, Laura? Laura Almeida, não é isso? Isso. É psicóloga, já trabalha muitos anos na área social, né? Já fundou, né? Também outra organização, ajudou a fundar outra organização com foco na área social e tem trabalhado, né, ao longo da sua carreira muito voltada para essa assistência clínica psicológica como rede de apoio para mulheres, mas também para a população negra. Então, Laura, por favor, se apresente. Eu quero fazer desse encontro o mais produtivo possível para a gente tentar ao máximo, né, com aquele conteúdo que você já passou para a gente, munir as pessoas de possibilidades de se ancorar em alguma alternativa para cuidar da nossa saúde mental nesse momento. Tá certo. Primeiramente, né, muito obrigada pelo convite. Na pessoa de Ítala, né, a Vale do Dendê, que é uma instituição que eu tenho um carinho muito grande. Já tive a oportunidade de dialogar em outros momentos, né? Eu sou Laura Augusta, sou psicóloga, já atuo há um certo tempo voltada para a população negra, né? Pensando o meu trabalho, o trabalho, né, da psicologia voltado para a população negra, né? E a convite da Vale do Dendê, vim aqui conversar um pouquinho sobre saúde mental nesse período. Acredito que essa é uma conversa que não tem o objetivo de esgotar, né, os interesses, esgotar as possibilidades, esgotar as questões, né, que envolvem, até porque nós estamos tratando de uma temática que está em curso há muitos anos, Sim, que é a necropolítica, né, que é a política de morte, que é esse cenário que nós estamos vivendo há muito tempo e que agora chega para nós em situação de calamidade pública através de um vírus, né? E que coloca todo mundo numa condição.
que tem quem já tinha dificuldade de acesso a bens e serviços antes, hoje, tem bem menos, ou precisa colocar mais ainda a sua vida em risco para tê-lo. A gente, eu não sei como é que está sendo para todas as pessoas, mas eu sei que cada caso é um caso também, né? Mas eu vim na intenção mesmo da gente pensar um diálogo mais voltado para as estruturas e da gente pensar também em estratégias conjuntas. Então, a gente vai fazer um diálogo inicial e daí, se surgirem perguntas, questionamentos, eu também me coloco à disposição. Atualmente, eu tenho realizado, né, atendimentos clínicos nesse período, né, na minha atuação pessoal, né, profissional no caso, e a Rede Dandaras tem se comprometido de fazer uma série de vídeos voltados para grupos específicos, né, pensando no cuidado, numa perspectiva coletiva, para esses grupos, né, geralmente são grupos que são atravessados por vulnerabilidades e tal, e que, assim, a quarentena ou o isolamento social não acontece da mesma forma para todos. Muito pelo contrário, né? Para algumas pessoas, inclusive, não está acontecendo, né? Então, pensando muito que não existe uma homogeneidade mesmo, né? Nesse público que a gente precisa pensar no cuidado como coletivo. Né? Enfim, eu espero que a nossa conversa seja muito produtiva. Não, só essa introdução, a gente já percebe o gabarito que você traz e a sensibilidade a respeito do tema e aprofundamento mesmo, assim, teórico, que é muito importante para a gente também ter essa visão muito mais macropolítica, né, de uma questão que, como você falou, já afeta a gente há muito tempo, que agora só vem descortinar todas as desigualdades e vulnerabilidades que a nossa população passa. Mas, se tratando de saúde mental, eu queria que você falasse um pouco, assim, eu sei que você está fazendo uma série de conteúdos muito voltado para a questão de gênero, né, também, dentro da rede Dandaras, mas a gente sabe que, assim, o princípio básico para a gente colocar isso em primeiro lugar, às vezes, não é tido como um comprometimento na saúde pública, né? E nem no nosso cotidiano. Queria que você falasse um pouco dessa prioridade, do porquê priorizar a saúde mental. Então, eu acredito que antes, inclusive, de me tornar psicóloga, eu já entendia que saúde mental e saúde física não são coisas que estão separadas, né? É muito difícil a gente conseguir manter, né, uma continuidade na nossa vida, nas nossas atividades, se a nossa cabeça, se o nosso ori, né, estiver mal cuidado, né? E aí, pensando mesmo não só numa perspectiva profissional, né? Acho que numa perspectiva coletiva mesmo, enquanto comunidade, enquanto parte dessa comunidade negra que entende o corpo, que está para além desse aqui agora, né? Mas também pensando em saúde mental, pensando na forma como o nosso cérebro organiza as nossas atividades, as nossas coisas, né? E como a memória do passado, do presente, atravessa os nossos sentimentos, é impossível a gente desassociar uma coisa da outra. E eu acredito que durante esse período que nós estivemos aqui, houve uma desvalorização muito grande do cuidado em saúde mental, primeiramente porque as condições que nós estivemos aqui, pelo menos os nossos antepassados, retiraram toda a possibilidade de ser reconhecido enquanto humano, enquanto gente, né? Então, isso faz com que a saúde física para o trabalho, a saúde física para talvez o trabalho intelectual ou o trabalho de mão de obra física, ela tenha sido muito mais valorizada do que o cuidado em saúde mental. Por um outro lado, e aí eu de fato responsabilizo muito a psicologia, a psiquiatria, a medicina, essas ciências colaboraram muito com o processo, por exemplo, do pensamento eugênico. Então, se a negritude, se nós pessoas negras, nós não éramos consideradas gente, e quando nós éramos olhados por essas ciências, né, nós éramos olhados como animais selvagens, ou nós estávamos sempre sendo testadas para ver se nós éramos raça inferior. Como é que a gente conseguia fazer isso? Como é que a gente conseguia fazer aquilo? Pensar, articular. Então, estava tudo muito articulado para que a gente não se aproximasse mesmo do cuidado em saúde mental nessa perspectiva, que é a perspectiva também ocidental do que é saúde mental, do que é cuidado.
E aí a gente tem hoje uma grande dificuldade, uma grande questão, que é pensar estratégias de cuidado e saúde mental dentro dessa perspectiva, dialogando com a perspectiva da gente na diáspora, né? Porque já que estamos aqui, precisamos fazer esse corpo, não é mesmo? Então, assim, essa desvalorização da saúde mental, ela não acontece porque a gente é desleixado, porque a gente não é cuidadoso, mas porque, de fato, nós não tivemos a oportunidade de pensar estratégias onde nós fôssemos considerados referências de cuidado para os nossos próprios corpos. Então, quando não há referência, o que é que a gente fica? Perdido, né? Então, eu acho que tem muito disso também, né? E também tem a questão que hoje o acesso ao processo, por exemplo, psicoterapêutico, requer de um capital que muitas vezes a população negra não tem. E ainda mais se for, por exemplo, uma pessoa que vive do que tece, né? Uma pessoa que é, por exemplo, autônomo, né? Como é que você vai garantir, ainda mais depois dessa última atualização, por exemplo, das leis trabalhistas, que muitas pessoas saíram das contratações para pessoas jurídicas? Como é que a gente vai garantir que a pessoa tenha a possibilidade de continuar esse tratamento? E outra, como é que a gente vai garantir que esse tratamento dê conta de demandas que não são demandas apenas digamos assim, de ordem, de diálogo exclusivo da psicologia, porque nada é, no fim das contas, né? Então, como é que a gente vai garantir que esse profissional também dê conta dessa demanda que também é estrutural? Então, assim, a gente tem várias equações, vários buraquinhos aí, que eu acho que hoje os profissionais de saúde comprometidos, né, com a discussão e com essa racialização do conhecimento, ou então de fazer o esforço de pensar a matriz do pensamento voltado para a pessoa negra enquanto referência, a gente tem uma responsabilidade grande aí, que é pensar estratégias no meio dessa necropolítica. Mas eu acredito muito também que, assim, antes da gente, outras mulheres mais velhas vieram, fizeram, pensaram estratégias existentes, né? E sem romantizar isso, nós sabemos que foi muito sofrimento, muito sangue, muita dor, mas, assim, a gente não pode dizer que a gente está inventando a roda também. Muitas mulheres já fizeram muita coisa importante por aí. Nós precisamos honrar isso Com e certeza. lembrar disso na hora de pensar as estratégias. Com certeza. Eu costumo dizer que quando a gente está em processos de imersivos e treinamentos com foco em empreendedorismo, principalmente para mulheres, né, que às vezes também estão muito nessa rede, a gente foi muito condicionada a sempre buscar saídas, né, Laura, como você falou, muito por conta de toda dessa estrutura muito desigual e que eu posso dizer desumana, né, para nossa construção enquanto sujeitos, enfim. E essa mulher que sempre busca a saída, essa mulher negra, sobretudo, que sempre busca a saída, ela está sempre muito num estado de prontidão, né? Que às vezes traz para um lugar muito de estresse, né? A sua vulnerabilidade traz para um lugar de estresse absurdo, né? Por conta de sempre ter uma ocupação mental ou a única alternativa de buscar saída para um problema que às vezes não é só dela, é de um coletivo, né? Muito pensar nesse lugar de coletivo. A gente sabe que o Covid, essa pandemia, ela é impossível não trazer um recorte de gênero para esse contexto, porque a gente sabe que há, sim, uma vulnerabilidade extrema para as mulheres dentro desse contexto de pandemia Covid-19. Primeiro porque nós somos a maioria nos sistemas, né, de saúde, digamos assim, na parte que a gente trata ali diretamente com os pacientes, né, o número de mulheres é muito maior, né, enfermeiras, enfim, profissionais técnicos dentro dessa rede. E, além disso, muitas dessas mulheres, né, que a cada 10 lares, né, do Brasil, 4, né, são chefiados por mulheres. E aí a gente imagina o quanto essas mulheres que estão provavelmente sem renda agora complementar ou sem renda mesmo, né, porque muitos trabalham dentro do mercado informal, estão numa condição de estresse e provavelmente afetadas, talvez até depressivas, né? Não sei se é possível a gente dar um diagnóstico amplo assim, mas eu queria que você falasse um pouco desse recorte de gênero dentro desse contexto que você trouxe estrutural também. Então, pensando muito que, sim, nós temos aqui em Salvador um cenário muito grande de mulheres, né? Que sustentam famílias e que
nesse momento estão em situação de vulnerabilidade, mas é também inevitável não pensar que nesse cenário de extrema violação de direitos, o homem negro também está em grande exposição, né? O homem negro está em grande exposição porque, primeiro, ele é o primeiro alvo da polícia. Segundo, tem a questão da violência simbólica com relação às máscaras, né? Que sempre o homem negro, ele sempre foi rotulado do assassino, do ladrão e de diversos estereótipos criminais, né? E marginais. Então, nesse cenário, a gente, claro, eu acho que gênero diferencia a forma como as violências ocorrem. Mas dentro dessa hierarquia racial, ambos sofrem diversas violações, né? Acredito que, por exemplo, com relação a essa questão do trabalho diretamente, de ir à rua, de ter que ir a trabalhar, o homem negro também está numa condição de grande exposição. Até porque se hoje a gente tem, por exemplo, pessoas que estão nesse lugar de segurança pública, segurança privada e outros setores de terceirizados, etc., a gente tem uma grande quantidade de homens negros e mulheres negras nesse setor que não pararam, né? Então, por exemplo, da mesma forma que a gente tem, por exemplo, pensar os homens negros nesse sentido, a gente também tem uma série de mulheres negras que são técnicas de enfermagem, que estão no atendimento direto nos hospitais. Então, a gente percebe que, no fim das contas, esse vírus ele vem intensificar um processo de genocídio que já está para a gente há muito tempo e que nos atinge, na verdade, de formas diferentes. Mas, sim, com relação à saúde mental, eu acredito que é muito difícil a gente pensar numa referência de saúde mental, entre aspas, equilibrada para nós, porque o racismo nos atravessa desde que a gente nasceu. E a psicologia e outras ciências ocidentais não pensam saúde mental utilizando a pessoa negra como referência. Então, a gente tem aí uma encruzilhada que está um pouco sem alimentar, né? Então, eu sinto que hoje a gente tem uma intensificação de um problema que é estrutural. Eu sinto que a gente precisa conversar sobre isso, na verdade, entendendo que a gente precisa responsabilizar, né? Mas as estratégias que sairão para o nosso povo saíram da comunidade. Eu tenho plena convicção disso, né? Como eu tenho visto, pelo menos nas necessidades, por exemplo, de alimentação, as necessidades de roupas, mantimentos, eu tenho visto comunidades, bairros se organizarem para distribuírem materiais de limpeza, de higiene, de roupas para pessoas que estão em condição, né, de vulnerabilidade extrema, enquanto o Estado, claro, nunca garantiu nem nunca vai garantir nada suficiente para as pessoas que estão em condições de vulnerabilidade. E aí eu sinto que a gente, mais uma vez, tem que pensar o cuidado de forma coletiva. Se antes a gente já fazia esse movimento, nessa oportunidade nós temos que fazer mais ainda. Né? Então, assim, uma das coisas que me perguntam assim, me dá uma dica e tal, a gente não tem uma fórmula de bolo para cuidar da saúde mental, cada um faz o que acredita que é possível, que é saudável para si. É claro, né, que, por exemplo, quem já tem um histórico de alguns transtornos e tal, é muito importante ter o contato, ter o acesso a um serviço psicológico profissional de saúde, mas, assim, não é fórmula de bolo. Então, quando me perguntam, uma das coisas que eu mais penso é pensar assim, fortalecer a rede de apoio, porque essa coletividade também garante não só que você, mas que o outro também seja assistido, independente de qual seja a necessidade, né? Você pode citar um exemplo de uma possível rede de apoio para um homem e uma mulher negra que empreende, além dos serviços de assistência, né, clínica, psicológica? Então, né? Eu tenho escutado muito, por exemplo, essa dificuldade de manter os empreendimentos nesse período, né, as vendas. Uma das coisas que eu tenho visto pessoas fazerem é se aproximar das necessidades básicas das pessoas nesse momento. Então, por exemplo, se existe uma comunidade que já está prestando serviço a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, muitas vezes vincular esse produto a esse serviço que está sendo feito, não só para mútuo benefício, mas também para que aquilo tenha um sentido que não é um sentido individual, o sentido do seu lucro. Pelo menos eu penso assim, né? Sim. Eu não sou empreendedora, eu não entendo de empreendedorismo, eu sou psicóloga, eu estou entrando estou aqui conversando com vocês,
Mas o objetivo mesmo é que a gente possa trocar. Sim, mas eu E acho aí, que é uma sugestão de empreendedorismo com impacto social, tá perfeito. então, por exemplo, muitas pessoas têm produzido máscaras, muitas pessoas têm produzido álcool em gel, muitas pessoas têm produzido outros elementos que são entendidos como assim básicos nesse momento, né? E assim, sem querer vincular, por exemplo, eu vou fazer tantos produtos, eu vou doar tantos alimentos para fulano de tal. Não precisa ser nesse nível da meritocracia, né? Do chegar e fazer esse merchan. Mas eu acredito que isso pode ser conjunto com relação à comunidade, né? Se você mora num bairro periférico, eu acho que você olhar ao seu redor e ver quem é que está precisando, e ver se tem alguma família que está precisando. E se você sente que você pode fazer algum funcionamento no seu negócio, né? Que possa reverberar na vida dessas pessoas, né? Eu acho que é fundamental, né? Aqui no bairro mesmo eu tenho visto algumas pessoas fazerem essa distribuição de alimentos, distribuição de roupas, Uhum. medicamentos, por exemplo, medicamentos básicos, pirona, paracetamol, essas coisas. E eu acho isso tudo muito bacana, né? Muito legal. Então, eu acho que é vincular essas coisas para que isso tenha não só um sentido, no sentido do lucro, do nome do seu negócio, mas também um impacto na sua comunidade. Outra coisa que é importante, Laura, a gente sabe que todo esse processo, claro, né, que o isolamento social não é algo que é uma opção para muitos, né, principalmente na população negra. Muitos ainda continuam saindo de casa, muitos provavelmente estão sendo assediados, né, pelo fato de estar se negando a manter algumas rotinas de trabalho, né, dentro de alguns sistemas tradicionais aí de empregabilidade, que ainda não entendem o quanto é importante a gente valorizar o humano, né? Mas uma coisa que a gente percebe muito o quanto a gente teve que se afastar dos nossos parentes, dos nossos familiares, dos nossos idosos, né? Que são pessoas que precisam também muito da gente. E que muitas vezes essa avó, esse vô também faz parte desse grande alicerce, do nosso grande enraizamento quanto sujeitos, enfim, quanto pessoas que criam valores e tal. Como é que a gente pode lidar com esses distanciamentos afetivos nesse momento? Eu sei que a internet, graças à internet, a gente tem que se conectado com muita gente, mas tem pessoas que talvez não tenham, digamos assim, uma proximidade ou uma habilidade de lidar com essa virtualidade. Mas como é que a gente pode manter os afetos acesos e aquecidos nesse momento de isolamento, principalmente com os nossos parentes, nossos amigos, assim? Eu acho interessante porque isso toca num ponto que é um ponto que eu venho até conversando com algumas colegas de profissão, né? Que é essa questão da normalidade, né? Quem acha que a gente vai voltar a ser o que a gente era antes, eu acho melhor parar de pensar a respeito, porque o que a gente vivia, na verdade, não vai existir mais. A gente vai entrar num novo modelo de sociedade. Não sei como é que vai ser. Eu acho importante que a gente esteja atento para esse novo momento que está chegando, né? Que nós estamos vivendo a cada dia. Ao mesmo tempo que a rede social, né, os aplicativos de conversa, eles têm facilitado muitos diálogos, né? Eu estava conversando esses dias com minha mãe sobre quando minha avó, na época que ela era viva, aprendeu a fazer chamada de vídeo. E a gente ficava assim falando todos os dias, né? Provavelmente, se ela ainda estivesse aqui entre nós, eu estaria conversando com ela todos os dias por chamada de vídeo. Mas esse tem sido o momento também de fazer esse bom uso da internet, né? Antes a gente já tinha esse movimento, mas havia a possibilidade de contato e tal. Eu acho que esse é um momento de fortalecer os vínculos, né? Então, são duas coisas que eu penso que nesse momento é importante fazer, é se aproximar daquelas pessoas que você gosta e deixar para lá os conflitos assim com as pessoas que você não gosta. Se você está convivendo num momento de isolamento social com alguém que você não gosta, eu sinto muito, mas eu não acho também muito inteligente tensionar conflitos, porque a gente não sabe também quando é que a gente vai sair desse isolamento social, né? Então, assim, fazer um manejo inteligente dos conflitos é importantíssimo. Da mesma forma que se você estiver isolado longe de uma pessoa que você gosta, que você considera, eu acho que é importante você pensar formas de diálogo com essa pessoa.
Eu tenho um grupo de amigas que a gente tenta todos os dias ler uma poesia uma para outra. Oh, Parece besteira, né? Mas é o que a gente faz para diminuir o impacto desse distanciamento e dessa carícia do toque, né? Do contato com o outro, do abraço, do cheiro, né? E eu acho que isso é uma coisa que tem impactado muito porque nós somos habituados a ter esse tipo de contato. Mas, enfim, pensando nisso também de outra forma, eu acho que talvez dialogar com pessoas que estejam em contato em isolamento com essa outra pessoa que não sabe mexer no celular, que não tem acesso a esses aplicativos, facilitar essa comunicação, né? Uma das coisas que eu penso, principalmente com relação aos nossos mais velhos, é a forma de comunicação. No início desse isolamento social, houve uma dificuldade muito grande de diálogo com os mais velhos, tentando informar eles, não, vocês nem ficar em casa, não pode sair. Não pode sair por quê? Aí explicar tal. Mas muitas pessoas, até mesmo por conta da condição de velhice, não conseguem compreender que eles viveram coisas que nós não vivemos. sim. Né? E que isso precisa ser respeitado, inclusive nesse momento. Eu estava conversando, inclusive, há um tempo atrás com minha mãe de santo, e ela estava falando da época da febre amarela, da malária, de que ela viu, o que aconteceu e tal e coisa. Então, ela me contando da experiência dela de algo que eu não vivi, não tive condições de viver, porque eu não era nem nascida, né? Mas ela tinha experiência. Então, como é que eu, pessoa novinha aqui, vou dizer a essa outra pessoa o que ela deve fazer, se ela já viveu isso, ou até coisas parecidas, né? Há muito mais tempo que eu. Então, é um momento, de fato, de prestar atenção a essa pessoa, saber o que essa pessoa já viveu, escutar como é que essa pessoa vê esse momento, né? E, assim, são pessoas que, pelo fato de já terem vivido muito, a vida tem valores diferentes, por exemplo, de uma pessoa jovem, de uma pessoa adulta. Então, prestar Verdade. atenção a isso é muito importante. Ouvir com atenção, tentar não utilizar palavras grosseiras ou formas de falar a respeito disso, de tons grosseiros, mesmo que você esteja com muito medo, mesmo que você esteja muito desesperado, muito apavorado com tudo isso, porque de fato é assim absurdo, é amedrontador, né? Gera muito medo na gente, porque não é só o medo da morte, o medo de morrer uma pessoa próxima, mas é a incerteza de um futuro, Sim. né? Sim. Então, tudo isso gera muitos fatores ansiogênicos. Então, Sim. é muito importante levar isso em consideração no momento, porque você está conversando com uma pessoa mais velha, né? Então, talvez prestar atenção, né? Pensar outras formas de dialogar sobre isso. São abordagens diferentes, né, Laura? De acordo com as gerações. A comunicação é uma ferramenta fundamental em tudo. Não é à toa, né, que a gente tem que viver. Sim. Você falou de medo e me remete muito à cultura do medo que a gente já retroalimenta, né? Quando eu falo a gente, estou falando de um sistema, né? Retroalimenta, que antes era muito nítida dentro do sistema de TV, né? Aberta, mas a gente vê isso se sofisticando muito a partir das redes sociais, né? Porque são outras telas também, né, que surgiram, celular, enfim, o computador. E eu tenho ouvido muitas pessoas, tenho visto muitas pessoas falarem que também estão se distanciando das redes sociais para tentar dar conta da montanha-russa de emoção que estão vivendo, né? Então, queria que você falasse um pouco desses mecanismos, dessas estratégias que a gente pode hoje ter de consumir, né, alguns conteúdos para a gente se distanciar muito dessa cultura do medo, apesar de a gente saber que o que existe é realmente real. E depois queria que você falasse também sobre esse lugar solitário, às vezes, de empreender, né? Que é tão difícil, às vezes, para a gente se sente tão só, às vezes, empreendendo e pensando em alternativas para sair de um grande problema, de uma dívida ou desse momento agora, mas será que talvez partilhar com outras experiências, com outros empreendedores, não seria uma forma também de acolher essas emoções confusas que está acontecendo? Porque a gente, de certa forma, por mais que a gente ache que nosso problema é o único, né? Tem muitas pessoas passando por coisas muito semelhantes e quando a gente escuta, né, outras pessoas passando por coisas semelhantes, a gente vê que a gente não está sozinho, né?
eu sinto que são duas coisas que nesse momento estão tensionadas, né? A primeira coisa é a questão das notícias sobre o Covid, né? Então, assim, a quantidade de infectados, a quantidade de óbitos, quais hospitais estão cheios. Então, assim, isso chega a todo momento uma notícia nova. Eu acho que é muito interessante para quem, enfim, se sente, né, de alguma forma ansioso com relação a essas notícias, tentar organizar um horário do dia para acessá-las. Eu acho importante a gente estar informado, né? Eu acho importante, inclusive, com relação à tomada de decisão, seja na vida pessoal, seja no negócio que você tenha. Eu acho que é fundamental estar informado. Agora, se você acredita que essas notícias cotidianamente, a todo momento, durante o dia, traz ansiedade, tenta organizar um horário, seja de manhã, seja à noite, para você acessá-las, né? Um horário que você acredite que você vai estar disponível. Tente fazer algo antes ou depois desse horário, né? Para que isso não seja tão danoso, né? Algo que você considere relaxante, prazeroso, ou algo que te prepare para esse momento, né? E eu penso que é uma boa estratégia, né? Para que isso não tome muito tempo do seu dia, porque parando para pensar, se a gente for parar para pensar, se você tem uma rotina de atividade, seja de trabalho, quem está em home office, né? Ou seja de outras atividades de sua casa ou da sua vida, isso pode paralisar, porque o medo paralisa bastante, né? Então, eu acho que é uma boa estratégia. A segunda é com relação ao cuidado, né? Ao cuidado de si, ao cuidado coletivo. Com relação a essa coisa da higiene, tem muitas pessoas, né, que de alguma forma estão, né, em processo, com dificuldade de se garantir, se certificar que a higiene perfeita do álcool em gel, do sabão, da água está correta, né? Então, assim, existem vários lugares que dão orientações relacionadas a isso. Então, se certifique, garanta que você fez, mas ficar nessa incerteza também não ajuda muito, né? Uhum. No sentido de deixar você muito ansioso para saber se você fez, se está infectado, se não está infectado. Então, isso gera muita Ah, ansiedade, entendi. né? No fim das contas, a ansiedade não tem muita cura, não. O negócio é o manejo, né? É como você faz o cuidado disso, né? E nesse momento, de fato, assim, não é uma questão individual. Todos nós estamos no mesmo contexto que a gente, né? Então, todos nós temos que pensar estratégias coletivas para sair disso ou para conviver com esse sintoma, né? Então, outra questão é o seguinte: nesse período também surgiram muitas pessoas digitais, influencers da vida aí, que estão fazendo uma série de conteúdos relacionados a esse modo de vida quarentena, né? Que é exercício, meditação, alimentação saudável, faço uma mandala, etc. Estou aqui no deboche, mas estou falando sério, que tem muita gente que está fazendo esse tipo de construção de conteúdo. Se não está te fazendo bem, se não dialoga com a sua realidade, não acessa. Ou então escolhe um outro dia, outro momento para acessar. Porque se isso te traz sofrimento porque a sua realidade não é aquela, não faz sentido acessar, né? Sim. Só vai intensificar ansiedade, só vai intensificar sofrimento, só vai intensificar, né, muitas vezes até uma tristeza, né? Por não ter acesso àquela situação, àquela condição de vida. E aí, eu acho que isso já tensiona a responsabilidade também de quem é digital influencer com a produção do conteúdo nesse sentido, né? Então, assim, se você trabalha com digital influencer nesse sentido, para pensar em informações, se de fato isso pode estar gerando, né, adoecimento entre as Com certeza. pessoas, né? Porque nesse momento as pessoas estão acessando mais as redes sociais. Logo, o seu perfil, o seu trabalho vai ser mais acessado, né? Então é importante dialogar com esse momento de forma responsável, né? Eu acho que eu mesmo. Sim, a gente vê muito isso, né? Pessoas que às vezes têm uma admiração, mas em contextos que parece que não está nem dentro dessa atmosfera, né? Foto na piscina, foto com Sim, champanhe, foto com... Enfim, esse cuidado com o outro também faz parte desse processo de saúde mental, né, Laura? sim, com certeza, com certeza. Eu acho que essa coisa, esse é o momento também dessas pessoas que estão na internet para com esse objetivo, né? Pensarem na sua plataforma de conteúdo como uma forma de ajudar os outros a cuidar de si.
Porque a gente está de isolamento não é porque a gente gosta, é porque a gente precisa. É porque a gente precisa para a gente se cuidar, mas para que o outro também, né, de alguma forma, se proteja também, né? Fique protegido, não seja infectado e etc. Eu acho que a gente tem essa dificuldade de pensar em campo coletivo, né? Ainda mais nesse momento onde tudo é tão individual, ao mesmo tempo que todo mundo está vendo esse seu individual. É Né? verdade. Você me fez uma outra pergunta. Eu falei um pouco sobre esse lugar de se sentir sozinho. A vida empreendedora, a jornada empreendedora é muito difícil, né? A gente vive em montanhas russas, né? Em uma série de instabilidades, não só emocionais, mas financeiras e de suportes mesmo estruturais. E agora, a sensação que eu tenho, tipo, é que a gente está muito dilatado, né? E às vezes parece que essa situação é uma situação individual, mas a gente sabe que outras pessoas estão passando. Então, será que conversar com pessoas com situações semelhantes à minha pode me trazer uma espécie de conforto ou minimamente ali, como é que eu posso dizer, uma espécie de apoio de você não se sentir sozinho e ambos se ajudarem enquanto empreendedores? Então, eu acredito que essa rede de apoio ela é fundamental, né? Inclusive porque muitas vezes alguém pensa em estratégia de venda, uma estratégia de divulgação do produto, e o outro não pensou, e isso pode servir para ambos os negócios, né? Eu acho que isso também tem muito a ver com o trabalho de vocês, né? E aí, eu acho que, assim, eu sinto muito pelas mulheres, principalmente pelas mulheres que são maioria nesse sentido, né? Do empreendedorismo, né? Que estão nessa condição. E eu acredito que tudo que estamos vivendo hoje não é uma coisa apenas desse momento, mas sim um processo histórico que fez que muitas mulheres fossem empreender, porque como você trouxe no início, né? Muita gente não empreende porque gosta, mas sim porque precisa, né? E aí eu sinto assim, eu fico numa encruzilhada em dizer assim, é difícil falar para essa pessoa, não se cobre tanto, sendo que se ela não quiser, ela não come. Sendo que se ela não quiser, ela não bota comida em casa. Ao mesmo tempo, essa pessoa adoece duplamente porque existe uma rotina de trabalho e o seu corpo está lhe dizendo que está em processo de adaptação a esse novo momento, né? Então, assim, eu tenho percebido muita paciente da questão da mudança do sono, da disponibilidade para fazer as atividades que antes eram feitas em um espaço de tempo, entre outras questões, né? Entre outras questões, de fato, nós mudamos, nós não fomos preparados para esse momento. Chegou uma bomba no nosso colo e a gente precisou, né, resolver. Então, assim, não é uma questão de como nos organizamos em 30 dias para entrar de quarentena hoje. Não, foi algo abrupto, né? Então, as mudanças que acontecem, tanto na nossa forma de se alimentar, na nossa forma de dormir, tudo é atravessado por esse fenômeno, né? Então, eu penso muito que é importante pensar, né? Que para que esse empreendimento exista, existe um corpo, o corpo precisa ser cuidado, precisa ser zelado e que de alguma forma precisa ser cuidado e zelado para que também esse empreendimento exista, né? Se o empreendimento existir para além do corpo, né? O corpo uma hora vai pedir socorro, né? Então assim, eu peço muito a todos, né, e todas que estão nessa construção, né, que prestem muita atenção aos processos de cuidados que você já faz, seja psicoterapia ou qualquer outro que você considere terapêutico, né? Continue fazendo, não abandone, porque nesse momento, qualquer tipo de sofrimento que você já tenha, ele vai se intensificando, né? Porque você está numa condição de privação de liberdade, uma condição de diversas outras privações também. Então, pede uma mudança brusca do seu cotidiano, pede uma mudança brusca do seu projeto de negócio muitas vezes, né? Então, com certeza. eu penso que esse diálogo, né, entre o saúde digital e o seu negócio, ele precisa existir para além de qualquer outra coisa. A gente está chegando no final da live, Laura, e aí essa última fala sua me remeteu muito a algo que eu sempre fico pensando assim, né? De como às vezes a gente que está na correria da vida, de empreender, de sempre estar ali com a mente muito ocupada e também com o corpo, né?
sobrecarregado de emoções e preocupações, de quanto a gente se abandona, né, nesse processo, né? E talvez essa quarentena tenha nos feito, assim, está nos fazendo revisitar algumas emoções antigas ou coisas que acabam vindo à tona, mas não é que elas existiram na quarentena, elas estavam ali, né, paralisadas, congeladas. Como é que a gente pode pensar agora em trazer essas observações emocionais sem que a gente se aprofunde, sabe? Tipo, entre numa fossa, digamos assim, emocional e não... sei que não é um caminho de fórmulas, mas há uma redução de danos para a gente não ficar muito aqui no mental, preocupado só com essa jornada enfim, e de repente traga esse cuidado mais para nossa mente, para se preparar para o que está por vir, como a gente poderia pensar, né? Em exercícios, cuidados práticos, assim, cotidianos. Sim. Bom, quem acredita, né, na psicoterapia e considera, eu acho interessante, né? Ou qualquer outra ferramenta, por exemplo, de autoconhecimento, porque nesse momento, o que você considera, por exemplo, importante, valoroso para si, prazeroso, e aquilo que você considera, por exemplo, que é necessário fazer, eles vão estar lado a lado, né? Então é importante se conhecer para saber também quando utilizar o quê, de que forma utilizar o quê. Porque no fim das contas, o quanto você se conhece também vai te dizer a quantidade de condição que você tem para fazer a agência dessa situação, né? E aí, eu acho que nesse momento é importante fortalecer, mais uma vez, como eu havia dito, a rede de apoio, né? E a rede de apoio, ela é constituída por pessoas que você gosta, familiares que estão próximos a você, pessoas que você considera, que você confia, que você pode contar, né? E aí, independente se é da sua vida pessoal, se é do seu negócio, compartilhar, eu acho que é a chave, né? Nesse momento que a gente está em processo de distanciamento social, compartilhar, eu acho que é a chave. Porque muitas vezes é nesse compartilhamento que a gente consegue encontrar uma estratégia que a gente não havia pensado antes, né? Então, por exemplo, tem gente que curte fazer meditação, tem gente que curte fazer yoga, mas tem gente que não conhece. Quem sabe, compartilhando com alguém, aí vai, descobre, vê se gosta, vê se não gosta. Então, é esse processo de autoconhecimento mesmo, né? Que vai fazendo esse manejo. Mas, como eu falei, né? Não tem forma, né? Eu acho que a saída mesmo é você procurar ferramentas de autoconhecimento, seja através de psicoterapia, seja através de outros cuidados que você considere, né, terapêuticos, para você encontrar uma estratégia bacana e essa estratégia ciente também que ela não vai ser permanente, né? Ela vai servir durante um período, você vai ter que se procurar mais para saber o que é que você gosta, o que é que faz sentido para você. Porque no fim das contas é esse o jogo, né? É você se conhecer também para você sentir, né, o que é importante, sentir o que é que de fato valoriza a sua vida, né? Que nós estamos falando no fim das contas disso, né? De valorização de vidas, né? Verdade. A gente está falando de saúde mental, a gente está falando de empreendedorismo, mas nós estamos falando de valorização de vidas, né? Então, assim, é inclusive esse autoconhecimento que vai dizer a você o quanto você vai se dedicar ao seu negócio, o quanto você vai se dedicar ao seu cuidado, o quanto você pode, o quanto você deve, etc. Né? Esse manejo de saber o que é que a gente suporta no momento é muito importante para a gente também aprender a pedir ajuda, né, Laura? Com certeza, com certeza. E assim, essa coisa do pedir ajuda, ela é muito importante, né? Não é porque a gente está em isolamento, que a gente está sozinho, que a gente tem que ficar distante dos outros, que a gente precisa ficar em silêncio, muito pelo contrário, né? A gente está em contextos, inclusive, diferentes, estranhos, né? Que a gente está conhecendo agora, que é esse momento. Então, mais do que nunca, a gente precisa fortalecer essa rede de apoio para pedir ajuda quando necessário e para ajudar quando precisa, principalmente. Para finalizar agora, além do trabalho que você faz de atendimento, eu recebo algumas informações, né, que vocês, como profissional, também está disponível para atendimento. Queria que você deixasse aqui, enfim, esses canais abertos, reforçasse agora esse encerramento e outros que você acha que pode servir, né, a partir de uma assistência comunitária. Como é que a gente pode ter essas informações?
Tem a rede, né, Dandaras, que a gente pode encontrar no Instagram, o seu próprio perfil também. A gente vai deixar depois aquelas informações que você passou para a gente como no texto, né, quando a gente fizer, enfim, consolidar a live, e provavelmente entre em podcast também, a gente vai compartilhar com você. Mas eu queria que você deixasse esses canais abertos aqui, além do seu canal aberto de atendimento, quem quiser hoje, quanto empreendedores, não empreendedores, pessoas interessadas em procurar uma assistência, né, clínica para a sua saúde mental, Laura está disponível, ela vai falar um pouco agora sobre isso. E também quiser, se você puder dar outras dicas de assistência comunitária também para outras pessoas que não têm, digamos assim, uma condição financeira de pagar e pode ter um serviço muito mais acessível. Então, né, o Conselho Regional de Psicologia disponibilizou alguns números para acolhimento, que é um atendimento breve nesse período, né, para pessoas que estão com sintomas de ansiedade, com sintomas de medo, de enfim, agonia, angústia nesse período, né? Eu acho que no site do Conselho tem, no Instagram também tem. São números de quanto muitas pessoas que estão ofertando seus telefones para realizar atendimento via telefone. Muito bom. Então, por exemplo, se você conhece alguém que está precisando desse acolhimento, é importante repassar esses telefones para todo mundo. Segundo, né? Existe uma série de organizações aí que estão realizando plantões psicológicos, que estão fazendo atendimento psicológico nessa mesma modalidade, né, de atendimento breve, gratuitamente por telefone também, né? Eu acredito que nesse período todos os psicólogos estão atendendo, né, via online, né, por plataformas de chamada de voz ou de vídeo. Eu também estou atendendo nessa modalidade. Com relação à rede Dandaras, a gente decidiu construir essa série, né, de conteúdos voltados para grupos específicos, principalmente porque a gente está vendo que o Instagram está cheio de live, inclusive, né, estamos no Abel. E eu acho que nós achamos que essa forma de conteúdo ia ser mais acessível, inclusive, para os compartilhamentos. Então, por exemplo, nosso primeiro episódio foi sobre os nossos mais velhos, né? A psicóloga Nailana Paixão, a psicóloga que é especialista, né, no cuidado com idosos negros. Ela fez um vídeo orientando pessoas com relação à comunicação, com relação ao cuidado com essas pessoas. No segundo vídeo, nós tivemos a psicóloga Ariane Sena, que é a primeira psicóloga trans aqui de Salvador, que falou um pouco sobre o cuidado com relação às pessoas transexuais e travestis aqui em Salvador, enfim, que são saúde mental como um todo, mas direcionado para esse público e principalmente também para as pessoas cis, no cuidado com essas pessoas trans, fortalecendo a rede de apoio e afirmando, por exemplo, os possíveis perigos, os possíveis riscos, por exemplo, de alguns conflitos nesse período, já que, por exemplo, nós não podemos estar em aglomerações, a rua está muito difícil, sempre esteve, mas hoje está mais ainda. O último vídeo que a gente publicou foi a respeito dos profissionais da saúde, né? Que é um público muito específico que está diretamente em contato, por exemplo, com pessoas infectadas, né? Mas que não deixam de ter familiares em casa, que não deixam de ter e que tem muitas dificuldades, inclusive, de pensar o cuidado quando volta para casa do hospital, quando volta para casa do trabalho. Então, a gente tem se proposto a dialogar com esse tipo de conteúdo, pensando que várias pessoas vão ser beneficiadas com isso também. Então, assim, quem tiver interesse, né, pode procurar tanto o perfil da Rede Dandaras, pode procurar o meu perfil pessoal também, que a gente pode estar trocando informações a respeito, né, quem tiver interesse em iniciar um processo de cuidado psicoterapêutico, ou então quiser indicações para outras partes do Brasil, que a gente tem um mapeamento de psicólogas. Então, eu coloco à disposição. Nossa, Laura, obrigada. Parabéns pelo cuidado desse conteúdo que é tão específico e tão sensível, né? Eu acho que faz questão da gente colocar, reforçar isso no post, além, né, do seu contato para atendimento, mas o trabalho da Rede Dandaras com certeza vai amplificar aí muitas narrativas que estão ainda invisíveis nesse sentido da saúde mental, né? Muito parabéns mesmo. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada, né, pela sua sensibilidade em trazer esses recortes, né, pelo conteúdo que você já compartilhou com a gente, que a gente vai também reforçar nas redes sociais, tão cuidadoso e tão profissional. Obrigada pelas pessoas que participaram aqui também da live, alguns conhecidos, né, que faz parte da nossa rede também, Vale do Dendê.
e outros que com certeza devem estar se aproximando também, entendendo um pouco o que a gente está tentando aqui fazer. E quer dizer que esse conteúdo ele vai ficar disponível não só em post, mas também em podcast e no YouTube. E a gente vai reforçar as dicas trazidas pela profissional Laura, né? Aqui na postagem para vocês mais uma vez acessarem e terem contatos também com isso. Deixo aí suas palavras finais. Agradeço muito o convite seu, então, aqui, sua querida. Agradeço Obrigada. o convite da Vale PT. E assim, né? Essa discussão é uma discussão que não se encerra por aqui, né? A gente precisa sempre estar pensando em formas de cuidar. E assim, vários profissionais têm diversos pontos de vista a respeito disso, né? Esse é o meu. E aí eu acho que, quem sabe, outros profissionais possam somar mais, ajudar mais no sentido do cuidado com relação a gente nesse período. Mas eu espero muito que esse diálogo tenha ajudado muita gente, né? Qualquer dúvida, me coloque à disposição. Muito obrigada. Claro, eu vou fazer questão de indicar vocês para as mulheres que eu tenho, né, me disponibilizada da mentoria, porque eu acho que realmente faz muito sentido a gente procurar esse tipo de ajuda agora. Obrigada de verdade. Gente, muito obrigada. A gente vai se despedindo aqui e até a próxima live, que a gente vai trazer um conteúdo muito com foco em delivery, né, com o especialista Tadeu Nonato, né, a gente vai trazer um pouco desse recorte de delivery, dos cuidados que a gente deve ter hoje dentro, né, das, digamos assim, da reforma sanitária, né, digamos, das mudanças sanitárias que estão sendo colocadas em voga agora com o Covid. Então, em breve vocês vão ter mais informações aí. Tchau, Laura. Beijo. Tchau, querida. Se cuida Beijo. aí. Tchau, tchau. Você também.